Oi, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo com vocês. Eu me chamo professor Matheus Costa, de literatura, e é um prazer ministrar mais uma aula para todos vocês. Como vocês podem ver na tela inicial aqui, a nossa aula de hoje de literatura é sobre o arcadismo. Independente do horário que vocês estejam assistindo a minha aula, finjam que é de manhã, tudo bem? Então, eu trouxe uma imagenzinha, uma mensagenzinha de tiazinha do WhatsApp para vocês. Tipo, ei, bom dia. Brincadeiras à parte. Agora, daremos início ao conteúdo de verdade. Só recapitulando o conteúdo passado que vocês estudaram, que foi sobre o Barroco, vocês lembram que eles viviam naquela confusão, naquela indecisão, né, sobre o antropocentrismo, o teocentrismo, sobre o perdão, sobre o pecado, sobre o céu, sobre a terra, essas coisas? Então, a escola que nós iremos estudar hoje, né, o movimento literário, já vem opondo-se a toda essa ideia que era existente na sociedade naquele tempo. Dando prosseguimento, a introdução aqui. As características do arcadismo refletem a simplicidade por meio da exaltação na natureza proposta pelos arcadistas. Dessa forma, os escritores árcades estavam preocupados em demonstrar uma vida simples e tranquila, longe dos centros urbanos. Na escola passada não era toda essa tranquilidade assim, toda essa simplicidade, né, que vocês lembram. Eles utilizavam muito de exagero. Então, os árcades chegaram e falaram: não dá mais certo. Não queremos mais que seja da forma como era antes. Então, agora eles já pegam características, né, do iluminismo, que inclusive foi um dos principais temas no contexto histórico do arcadismo, como vocês irão perceber, né, mais à frente na aula. Dando continuidade, eu trouxe um meme aqui para vocês. No arcadismo, os escritores era basicamente isso. O campo e a natureza dizia um A, e os escritores árcades já vinham, os artistas árcades já se sentiam assim, livres. Entendeu? Deu para perceber um pouquinho dessa diferença já de início da escola que vocês estudaram, chamada Barroco, para agora o arcadismo. É, Já falando mais um pouquinho da conceitualização sobre o que é o arcadismo e a sua origem, aqui eu trago para vocês. O arcadismo, ele é uma escola literária que surgiu na Europa no século XVIII, durante a Revolução Industrial, sendo influenciada pelos ideais iluministas, como eu acabei de falar para vocês. O iluminismo, ele vai pregoar, né, ele vai, como eu posso dizer, fazer parte, na verdade, de várias revoluções que vêm após o iluminismo e vai fazer parte também da escola literária chamada o arcadismo, tanto na Europa, quanto em Portugal e quanto aqui no Brasil. Então, o arcadismo ele era influenciado pelos ideias iluministas e tinha como uma das características, né, o progresso tecnológico e científico, que é uma das coisas que os iluministas pregavam. Também chamado de seiscentismo ou neoclassicismo. Essa manifestação literária é marcada pela temática cotidiana, o bucolismo. Não percam isso de vista. Quando falarem arcadismo com vocês, lembrem de bucolismo, que é uma das principais características dessa escola literária. E o retorno às tradições clássicas. Por isso que é chamado de neoclassicismo, ou seja, o novo classicismo, porque eles irão utilizar, né, de algumas características do classicismo, como as figuras mitológicas, etc. Também é chamado de setecentismo, né, porque o barroco era chamado de seiscentismo, não sei se vocês lembram, e antes do barroco veio o quê? O quinhentismo. Barroco, seiscentismo, e o arcadismo, setecentismo. Não esqueçam disso, gente, por favor. Espero que vocês estejam entendendo, que estejam tudo bem, mas sobre o arcadismo, basicamente é isso. Dando continuidade, o nome desse movimento literário está associado às Arcádias. Tá, professor? O que é a Arcádia? Me explique.
Vocês sabem quando vocês fazem aquela reuniãozinha, né, da universidade para discutir algum assunto da universidade, não, né? Olha, eu já estou bem à frente. Já imagino vocês na universidade. É, você já imagina aquela reuniãozinha de vocês no ensino médio, que vocês discutiam algum assunto? As Arcádias eram basicamente isso. Eram reuniões na qual os escritores Árcades se reuniam para falar sobre literatura. Entenderam? E seguindo aqui tem pseudônimos, que é uma característica do arcadismo também. O que é o pseudônimo, professor? É o que os escritores utilizavam. Eles não assinavam as suas obras com seus nomes próprios. Eles pegavam outros nomes para assinar. Então, eles eram tidos até como fingidores poéticos. O que muitos falam que quem escrevia, né? Na verdade, o que muitos falam não é verdade. É, os escritores dessa época, eles eram da elite. Eles iam para a Europa estudar e vinham cheios de conhecimento, cheios com as ideias iluministas, traziam para o Brasil e implantavam as novas escolas literárias. Então, podemos dizer assim que a vida que eles escreviam na obra não era a vida que eles tinham, porque eles eram da elite. Então, quando eles escreviam, eles assinalavam com outro nome de camponeses que viviam uma vida tranquila, harmoniosa, em paz. Então, eles eram tidos como fingidores poéticos. Já no Brasil, o arcadismo tem como marco inicial a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, que é um dos principais autores do arcadismo no Brasil, que foi publicada em 1768. Já em Portugal, né, o arcadismo começa em 1756, com a fundação da Arcádia Lusitana na capital do país de Lisboa. Falando mais um pouco da conceitualização da palavra arcadismo, arcadismo é porque na Grécia tinha um lugarzinho chamado Arcádia, que lá, segundo o que falavam, né, as pessoas falavam que os pastores viviam lá em harmonia, em paz e tranquilidade. Então, por isso que o nome do movimento se chama arcadismo, por conta desse lugarzinho na Grécia que existia, que tinha chamado de Arcádia. Com relação ao contexto histórico, que inclusive é muito importante para vocês se situarem e ficarem assim mais a par de toda a situação, de toda a história, de forma que vocês tenham um aprendizado mais produtivo. Inicialmente, como eu falei para vocês no início da aula, o que vai pregoar, o que vai ficar muito presente, muito visível, né, na, na escola literária chamada arcadismo, temos o iluminismo, né, que no caso o iluminismo foi aquele movimento que eles queriam deixar a religião de lado. Eles não queriam mais a ideia da fé. Eles queriam a presença da razão em detrimento da fé. Então, na escola anterior, chamada Barroco, uma das maiores características era a religião, né? Então, eles pegaram, falaram, não, vamos deixar de lado que agora, para as pessoas viverem em fraternidade, as pessoas viverem, como eu posso dizer para vocês, viverem em tolerância e progresso, é necessário que tenham razão, que elas sejam racionais. Então, vamos se libertar de tudo isso que é existente, vamos clamar por liberdade, vamos trazer fraternidade, vamos trazer liberdade para todos. Então, o iluminismo ele fez parte de várias revoluções. Várias revoluções vieram com esse objetivo de liberdade, como a Revolução Francesa também, que muitos de vocês já estudaram. E também temos a Reforma Pombalina, que ocorreu em Portugal, que foi a chegada do ministro, que ele queria fazer uma mudança administrativa em Portugal, daí ele queria utilizar
novas formas de política e queria utilizar mais ainda dos impostos das colônias, inclusive as brasileiras, que no tempo Minas Gerais era uma das principais colônias de Portugal. Então, logo depois disso, veio a Inconfidência Mineira e a Independência do Brasil, que foi um dos maiores contextos históricos do arcadismo no Brasil. A Inconfidência Mineira, como vocês lembram, Minas Gerais ainda era colônia de Portugal, né? Então, como na Reforma Pombalina, o ministro queria fazer aquela reforma administrativa e cobrar bem mais impostos aqui das colônias, né, inclusive de Minas Gerais. Então, quando é, Minas Gerais não conseguia produzir o ouro que deveria ser entregue a Portugal, né, então acontecia aquela derrama na qual, pela força das armas, eles invadiam as casas e faziam com que eles pagassem o restante, né, que faltava do ouro. Então, acabaram se juntando os chamados inconfidentes. Nesse meio tinha Tiradentes e tinha outros escritores do arcadismo, só que não deu certo porque ocorreu a delação, né? Antes de ocorrer o movimento, falaram, né? Foram lá para a coroa de Portugal, falando bem paraense que aguentaram. Então deu tudo errado e acabou que Tiradentes teve a pena de morte, foi morto, inclusive o único morto, até porque os inconfidentes eram pessoas da elite, eram pessoas que tinham dinheiro, e o único pobre, podemos dizer assim, nesse meio era Tiradentes. Brasil, Brasil, né, gente? Então, o único que morreu, Tiradentes. E aqui é a bandeira que eles utilizavam, né, da Inconfidência, que significa liberdades, mesmo que tardia, que muitos de vocês já viram. Então, todo esse contexto histórico é de suma importância para o arcadismo, porque a maioria dessas revoluções pregavam a liberdade. O iluminismo é a principal. E vocês vão ver muito, muito presente nisso. O iluminismo é basicamente isso daqui, ó. Esse meme que eu trouxe aqui para vocês. Me chama de iluminismo e vem trazer razão para minha vida. Dando continuidade, brincadeiras à parte, aqui eu trouxe para vocês algumas características do arcadismo. Primeiramente, o que eu mais falei aqui para vocês, o que o professor Matheus mais citou, oposição ao barroco. Totalmente contrários a ideias barrocas. Não queriam mais. Religião para lá. Agora é a hora da razão. Agora é a hora de nós sermos racionais e utilizarmos da ciência e da tecnologia que o iluminismo trouxe para todos. A luz do iluminismo trouxe, nos libertando da escuridão, né, da idade das trevas, como os iluministas chamavam, para os tempos passados. Inspiração iluminista, que é também uma das principais características. O arcadismo foi inspirado diretamente nas ideias do iluminismo. Tradição clássica. Tá, professor, mas o que queres dizer com a ideia de tradição clássica? O que essa característica quer dizer? A tradição clássica, ela se caracterizava pela razão, né? E como o classicismo nos traz aquele equilíbrio, nos traz como eu posso dizer para vocês, eles tinham preferências pelos poemas chamados sonetos, que são poemas que contêm dois quartetos e dois tercetos. E, muito além disso, eles mencionavam, como eu falei no início da aula para vocês, aquelas figuras mitológicas, tudo isso. O que mais? Linguagem simples e objetiva. Ah, tá. Aqui também é uma característica muito, muito, muito relevante do arcadismo, né? Vocês lembram como era a linguagem do barroco de antes? Era uma linguagem bem exagerada, né? Cheia de detalhes. Não que a do arcadismo não seja rica em detalhes, muito pelo contrário é. Só que já é uma linguagem mais simples, objetiva. Eles já deixam de utilizar aquelas figuras de linguagens que era muito utilizada antes. Agora é muito raro vocês verem a utilização de figuras de linguagem, já que eles tratam, né, a língua com pronomes próprios, entendem? E com relação à linguagem, era um vocabulário simples, e acho muito.
muito, muito importante que eles utilizavam a linguagem que eles utilizavam no cotidiano deles. Então, podemos dizer assim que eles não fazem muito rodeio na linguagem, entende? Então, no arcadismo, eles utilizavam muito dessa linguagem, era uma linguagem simples e objetivas. Outra característica era o uso de pseudônimos, como eu já expliquei para vocês ainda agorinha, que os autores, eles não assinalavam as suas obras com seus próprios nomes, eles utilizavam outros nomes e tinham preferências por sonetos, que eu falei também, e a temática cotidiana, que eles utilizavam, também utilizavam dos valores da natureza, né? As obras, eles tinham esse olhar assim, mais para a natureza, mais para o redor deles, né? Até porque tinha a presença do bucolismo e do pastoralismo, que as pessoas, o cenário, eram âmbitos extremamente importantes para a escrita da poesia deles. Então, todas essas características, acredito que vocês tenham entendido, né, gente? Pelo amor de Deus, por favor. Mas qualquer coisa, deixa um comentário aqui embaixo para mim, que eu dou meu jeitinho de responder vocês e tirar as dúvidas. Então, eles tinham essa vida simples, né? Utilizavam-se do bucolismo, do pastoralismo, o cenário, as pessoas daquele tempo, os pastores, tudo era muito importante. Era uma vida simples, em harmonia, com fraternidade. Então, eram coisas que ele pregava no arcadismo, como nessa imagem aqui, parecida até com aquelas imagens, vocês sabem, daquelas cartilhas que os testemunhas de Jeová eles dão de manhã cedo, quando eles acordam a gente, vocês já viram? Não sei se já aconteceu com vocês, que eles batem assim para pregar a palavra e tem aquelas revistinhas. É basicamente isso, ó. É um pouco parecido com o arcadismo, né? Com a época que eu estou explicando aqui para vocês. Dando prosseguimento, uma das principais características árcades é a herança da cultura clássica, na qual alguns preceitos latinos inspiraram diretamente os escritores árcades, na qual eu vou trazer aqui para vocês. Inutilia truncat. Esse preceito dialoga com a necessidade de tirar o inútil da poesia, entendendo-se esse inútil como sendo o excesso de rebuscamento formal do movimento barroco. Olha que interessante, né? O barroco era muito exagerado, muito rebuscado. Então, bora cortar o inútil. Inutilia truncat. Corta o inútil. Vamos trazer o simples. Vamos trabalhar com uma linguagem mais simples, sem exageros. Uma escola mais equilibrada, de acordo com os modelos do classicismo, entende? Dá para vocês se situarem aí? E aqui também, muito importante, que acredito até que muitos de vocês já ouviram. Ai, gente, desculpa. Que muitos de vocês já ouviram o chamado Fugere Urben. Tá, professor, o que é o Fugere Urben? Para os líricos do arcadismo, a cidade não era o ambiente ideal para viver, pregando-se, portanto, a fuga da urbanidade como meta ao ser alcançada. Arcadismo queriam fugir daquele caos, né, dos centros urbanos para ir para o campo, em busca da paz, viver como as pessoas, né, que viviam na Arcádia da Grécia, com paz e tranquilidade, com toda aquela calma. Então, basicamente é isso. Calma. Dando prosseguimento. Gente, desculpem. Temos aqui locus amoenos, que quer dizer, atrelado ao Fugere Urben, esse preceito afirma que o campo, o ambiente bucólico, é ideal para o homem. Então, o locus amoeno, ele é bem parecido com o Fugere Urben, né? Buscando essa vivência no campo, que o ideal para o homem era viver no campo, suspirando o ar do meio ambiente. Aqui mais um para vocês, que inclusive é um que eu mais estudava, né? Quando eu estudava no ensino médio, que mais se falava,
que inclusive é um que mais os professores falam, né? É o Carpe Diem, que inclusive muita gente até utiliza nas legendinhas das fotos no Facebook, no Instagram, que quer dizer, segundo o preceito, né, é necessário aproveitar o presente para contemplar a realidade, sem preocupar-se com o futuro. Então, esses. Ainda tem mais um aqui para vocês que eu trouxe, chamada Áurea Mediocritas, que significa, segundo a expressão, o homem mediano é aquele que alcança a felicidade, não se devendo assim procurar riquezas e posses em vida. Então, esses são preceitos que foram utilizados, que os arcades se basearam, né, os escritores do arcadismo se basearam diretamente para a produção dessa escola literária. Eu acho que ficou muito bem claro para vocês que são coisas assim bem simples de entender, como o próprio movimento, como a própria escola literária nos remete, né? Tem como objetivo que é essa simplicidade, esse equilíbrio, nada de exagero, utilizar uma linguagem do dia a dia, viver no campo, viver com harmonia, com equilíbrio, utilizando-se da natureza, do meio ambiente e tudo mais. E aqui eu trouxe para vocês os principais autores presentes no arcadismo, no qual, primeiramente, tem o Cláudio Manuel da Costa, que nasceu em 1729 e veio a falecer em 1789. Como eu disse para vocês, o pseudônimo era uma das principais características do arcadismo. Não diferente disso, nem obstante, ele utilizava o pseudônimo Glaucerte Saturnio. Entendeu? Quando vocês verem isso, vocês já sabem que era o Cláudio Manuel da Costa. Ele inaugurou o arcadismo no Brasil com a publicação de obras poéticas em 1768. Além disso, criou a Arcádia Ultramarina, que era uma academia brasileira, literária brasileira. E as obras de Cláudio Manuel da Costa se caracterizam pela presença de pastores e outras referências à vida no campo. Além disso, seus poemas indicam as influências do classicismo de Camões. Dando prosseguimento, aqui temos o Basílio da Gama, nasceu em 1741 e veio a falecer em 1795. É o ator de Uruguai, né, que foi uma obra publicada em 1769, na qual era um poema épico que critica os jesuítas e fala das expulsões dos jesuítas, né, aqui do Brasil. E o escritor utilizava o pseudônimo Termindo Cipílio e é um adepto das transformações portuguesas concretizadas pelo Marquês de Pombal. No caso, as reformas pombalinas, que eu expliquei para vocês no contexto histórico. E vocês lembram que eu disse que era importante vocês entenderem sobre isso, sobre o contexto histórico, porque estaria diretamente presente no arcadismo? Então, Santa Rita Durão, ou Frei José de Santa Rita Durão, é outro autor, nasceu em 1722, veio a falecer em 1784, foi um religioso que escreveu Caramuru, poeta épico do descobrimento da Bahia, que foi publicado em 1781. Gente do céu, não sei o que está acontecendo comigo, acho que eu estou nervoso aqui com vocês. Desculpem, mas tudo bem. Então, Caramuru é um poema que conta a história de um náufrago português que passou a viver com índios tupinambás e mostra o choque da cultura indígena com a cultura portuguesa. As obras de Santa Rita Durão são caracterizadas pela valorização da natureza, pela presença de figuras mitológicas. Lembra que eu falei para vocês que no arcadismo é utilizado ideais clássicos? Então, esse autor, né, ele é caracterizado pela presença de figuras mitológicas e pelo racionalismo. Nada mais é do que a principal característica do iluminismo e do arcadismo. E as obras de Santa Rita Durão são Proímia Meu Deus, gente, eu não consigo ler isso. Que dificuldade. Studiorum. Acho que basicamente é isso. Vocês entenderam. Acompanhe aí pelo slide, por favor. Me dê esse créditozinho. Enfim, gente, tem essa obra que foi publicada em 1778 e Caramuru,
que é um poema épico do descobrimento da Bahia, que foi publicado em 1781. Passando desse autor, trago aqui para vocês nada mais, nada menos que um dos principais autores do arcadismo, Tomás Antônio Gonzaga, que nasceu em 1744 e veio a falecer em 1810, na qual ele utilizava um pseudônimo que, caso vocês peguem para ler obras do arcadismo, vocês irão encontrar muito esse pseudônimo chamado Dirceu. É o autor de Marília de Dirceu, uma obra publicada em 1792, em que estão presentes características do arcadismo, tais como o bucolismo e a simplicidade. Além desse poema lírico, escreveu apenas mais uma obra de forma anônima, chamada Cartas Chilenas, que também é uma das principais obras do movimento Arcades, viu, gente? É uma sátira contra o governo de Minas Gerais. E, além disso, basicamente é isso, né? Essas são as duas principais obras de Tomás de Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu e Cartas Chilenas. Que, inclusive, eu trouxe para vocês uma questão, viu? Muito, 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 muito legal. Então, não esqueçam disso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês essa questão sobre o nosso querido Tomás Antônio Gonzaga. Tá, calma aí. Falei muito de barroco, falei muito de arcadismo, que deu até um branco aqui na minha cabeça. Não entendi muito. Fiquei perdido. Agora, o que é barroco, o que é arcadismo? Como é que fica essa separação? Esqueci, professor. Fiquei perdido. Não sei quem que fala de fé, de religião, não sei qual é que fala do racionalismo. Então, para sanar essas dúvidas para vocês e fixarem o assunto de hoje, que é o arcadismo, eu trouxe para vocês uma tabela com as diferenciações dessas duas escolas, o barroco e o arcadismo, na qual o barroco, né, uma das suas principais características era a religiosidade e fé, já no arcadismo, com as ideias já do iluminismo, temos o racionalismo, barroco, cristianismo, no arcadismo, o paganismo, que o que é pagão nos remete a uma pessoa que é pagã. Então, o que acontece? Eles acreditavam e cultuavam elementos da natureza. Então, eles eram chamados de paganismo. Já o barroco era o cristianismo, né? Que tinha presença muito forte do catolicismo e logo depois com a reforma com o Martinho Lutero, né? Veio a reforma protestante e tudo mais. No barroco temos a complexidade na exposição de ideias e já no arcadismo temos a simplicidade na exposição das ideias. Com relação à escrita, no barroco, era uma escrita complexa. O vocabulário era culto e uma construção de frases na ordem indireta. Já no arcadismo, nós tínhamos, né? Temos uma escrita simples, com um vocabulário simples e uma construção de frases na ordem direta. No barroco, tinha o uso frequente de figuras de linguagem. E já no arcadismo, essas figuras de linguagens eram bem ausentes. Já praticamente nem era utilizado. Era um uso de figuras de linguagem quase ausente. Então, basicamente é isso, gente. O arcadismo ele vem para contrapor, né, os ideais do barroco com uma presença muito forte do iluminismo, né, que já estava cansado das ideias que eram existentes, já que clamavam pela liberdade, queriam liberdade, fraternidade, harmonia e tudo mais. Então, o arcadismo veio com essa ideia de liberdade, de equilíbrio, de paz, de se distanciar da religiosidade, se distanciar da fé e dar mais enfoque para as ideias racionais, para a ciência, para a tecnologia que foi trazida, né, pelo iluminismo e tudo mais. Sei que eu repeti muitas vezes essas características para vocês do arcadismo, mas é para fixar o conteúdo mesmo de verdade, para vocês não saírem com nenhuma dúvida ou com poucas dúvidas daqui da aula.
com o objetivo de deixar tudo bem claro para vocês. Até porque não é uma escola literária difícil de entender. Muito pelo contrário, é bem fácil. E aqui eu trouxe para vocês a resolução do conteúdo, trouxe duas questões, na qual a primeira, sobre as características do arcadismo. É correto afirmar, exceto a. Os poetas árcades defendiam o bucolismo como estilo de vida no campo, longe dos centros urbanos. A vida pobre e feliz no ambiente campestre contrasta com a vida luxuosa e triste na cidade. Questão muito importante. Alternativa B. Apego excessivo pela forma em detrimento do conteúdo. O arcadismo defendeu a arte pela arte, um retorno aos literários clássicos. Aqui vocês podem ver que já é a questão certa, que no caso aqui a questão, né, pede que nós marquemos a alternativa que não vá de acordo com o arcadismo, que não caracterize o movimento arcadista. Então, a alternativa que não tem nada a ver com o arcadismo é a alternativa B, porque o arcadismo não tinha um apego excessivo pela forma em detrimento do conteúdo, né? E o arcadismo defendeu a arte pela arte. Mentira, não defendeu. E a questão A, né, como vocês devem ter se tocado logo no momento que eu li, ela está diretamente ligada ao arcadismo. O arcadismo é isso. Eles defendiam o bucolismo como estilo de vida no campo, longe dos centros urbanos. E a alternativa C, como expressão artística da burguesia, o arcadismo veiculou também certos ideais políticos e ideológicos dessa classe, formulados pelo iluminismo. Tem tudo a ver com o arcadismo. Alternativa D, o desejo de aproveitar o dia e a vida enquanto é possível, também conhecido como carpe diem. Vocês lembram que eu falei para vocês que eles trouxeram isso do classicismo, né? Então, a questão D também tem tudo a ver com arcadismo. E a alternativa D, na verdade. É que eu me confundo, gente. Desculpem, a alternativa com questão. A alternativa E. A poesia árcade apresentou um convencionalismo amoroso. Não há variações emocionais de um poema para o outro, nem de poeta para poeta, importando mais escrever poemas como os poetas clássicos escreviam. Correto, muito correto. Tudo a ver também com o arcadismo. Então, a questão alternativa correta aqui é a B, que o arcadismo não tinha esse apego excessivo pela forma em detrimento do conteúdo. Tudo bem, gente? É uma questão que não é difícil também, né? Se vocês tiverem aprendido de verdade o conteúdo da minha aula, se vocês tiverem me entendido, vocês vão acertar essa questão de boa, né? Vamos supor que eu não fiz a resolução dessa questão com vocês. Outra questão que eu trouxe aqui para vocês, do Carpe Diem, eu vou ler aqui para vocês. Que havemos de esperar, Marília Bela, que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tardas já vêm frias, e pode, enfim, mudar-se a nossa estrela. Ah, não, minha Marília, aproveitei-te o tempo, antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Nossa, que lindo, que tocante. Vocês sentiram daí? Foram tocados também por essa estrofe de um poema? Né? Nossa, achei muito, muito forte, muito pesado. Vocês conseguiram perceber a linguagem? Uma linguagem assim mais simples, não tem mais aquele exagero, aquele rebuscamento na forma de escrita, né? Esse era o arcadismo. Assinale o movimento literário a qual ele pertence, bem como o seu autor. Vocês lembram que eu falei de uma obra, ainda agora, né, na parte dos principais autores do arcadismo, chamada Marília de Dirceu? Vocês lembram quem foi que escreveu, né, essa obra? Eu falei ainda agora para vocês e pedi que vocês lembrassem. Gente, não me decepcionem. Pelo amor de Deus, não me deixem nervoso. Alternativa A. Romantismo, de autoria de Gonçalves Dias. Pelo amor de Deus, né, gente? Nem tô dando aula de romantismo hoje aqui para vocês. Inclusive, tá um pouquinho longe para vocês terem essa aula, né?
Daqui a pouco só. Aguentem mais um palmo, que logo, logo vem o romantismo. B. Arcadismo, de autoria de Santa Rita Durão. Tá correto a primeira parte, que é arcadismo. Mas a segunda parte aqui da alternativa tá errada, que quem escreveu não foi o como eu posso dizer, o autor desse poema não foi a Santa Rita Durão. Então tá errada essa alternativa. Alternativa C, arcadismo de autoria de Tomás Antônio Gonzaga. Como eu disse para vocês, ele utilizava o pseudônimo de Dirceu. E ele que produziu a obra Marília de Dirceu. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Arcadismo de autoria de Tomás Antônio Gonzaga. Ok, check. Dando prosseguimento, alternativa D, simbolismo de Alfonso de Guimarães. Incorreto, não é. Alternativa E, romantismo de autoria de Álvares de Azevedo, também não é. Então, gente, basicamente é isso. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Eu trouxe só duas questãozinhas para vocês, que está presente lá na apostila, que está inclusive lá no Classroom. Espero que vocês já tenham dado uma lida nela, para se situar melhor no assunto. Se vocês não leram, tudo bem. E aqui eu finalizo a nossa aula sobre o arcadismo. Espero que vocês tenham entendido, que o conteúdo tenha sido fixado de forma muito exitosa para todos vocês, mas torno a repetir. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo para mim, que eu irei respondê-los. Muito obrigado pela atenção. Não façam perguntas, brincadeira, mas é sério. Não, gente, é brincadeira de verdade. Se quiserem fazer perguntas, façam perguntas, que eu estou disposto a respondê-lo. Então, com a paz e harmonia, com a vida campestre, bucólica e em paz, com o arcadismo nos remetem, aqui eu encerro a minha aula com vocês. Muito obrigado, gente. Se cuidem. Até